boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos falar hoje sobre os tipos de organizações. E a primeira organização que a gente vai falar é sobre a organização linear. A organização linear ela é vista como uma organização das mais antigas em termos de estrutura, mesmo ela tendo uma estrutura simples. E a organização linear ela é um tipo de organização que tem uma forma estrutural simples, mas muito antiga, pois ela tem suas origens ainda na organização militar, tanto quanto na organização eclesiástica nos tempos medievais. As formas mais antigas de organização, elas teriam em comum o princípio da autoridade linear, que também seria chamado de princípio escalar, que estabeleceria a hierarquia da autoridade. O nome organização linear, ele significa que existem várias linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre superiores e subordinados. Cada gerente, ele receberia e transmitiria tudo o que se passava na sua área de competência, pois essas linhas de comunicação, elas são rigidamente estabelecidas. A organização linear é vista como a forma de organização típica das pequenas empresas ou daquelas empresas que ainda estão em estágio inicial de organização. A organização linear, ela apresenta inicialmente a autoridade linear ou única. A principal característica dessa organização linear é a autoridade única e absoluta do superior sobre seus subordinados, que seria decorrente do tipo de unidade de comando típica das organizações militares, onde cada subordinado ele reporta-se única e exclusivamente ao seu superior e recebe ordens apenas dele. Teria a questão das linhas formais de comunicação. As comunicações entre os órgãos ou cargos na organização, elas são feitas unicamente por meio das linhas existentes no organograma. Todo órgão ou cargo, ele possui terminais de comunicação. Ele seria orientado diretamente para cima e que ligaria exclusivamente ao órgão ou cargo superior, e outro orientado para baixo e que liga exclusivamente aos órgãos ou cargos diretamente subordinados. Cada gerente ele centralizaria as comunicações em linha ascendente dos subordinados. Ou seja, o subordinado só poderia se reportar a ele, jamais poderia ir a uma escala hierárquica superior sem antes ter que passar por ele. E essas organizações, elas estariam limitadas às formalizações, às descrições, às normatizações que estariam contidas direto no organograma. Existiria uma centralização nas decisões. Com relação à centralização das decisões, a organização linear, ela deslocaria e convergeria toda a autoridade para a cúpula organizacional. Ou seja, existiria uma autoridade máxima que centralizaria todas as decisões e o controle da organização. Quanto ao seu aspecto piramidal, em decorrência da centralização da autoridade no topo da organização e da autoridade linear de cada superior em relação aos seus subordinados, a organização linear ela apresentaria um formato piramidal. E é óbvio que essa organização linear teria algumas vantagens. A primeira seria a questão da estrutura simples e de fácil compreensão, e isso seria graças ao pequeno número de órgãos e cargos que existiria dentro dessa organização. E na cúpula ela apresentaria apenas um órgão, o cargo, que seria aquele centralizador, e o subordinado ele só se relacionaria formalmente com o seu supervisor. As opções de comunicação e de relações formais elas seriam mínimas e, portanto, restritas, simples e elementares. Existiria uma delimitação das responsabilidades dos órgãos e uma notável precisão de jurisdição, onde nenhum órgão ou cargo ele poderia intervir em área que não fosse a sua, onde as atribuições e as responsabilidades elas já estão ali claramente definidas, claramente delimitadas. Com relação à facilidade de implantação, a organização linear ela já ofereceria facilidade em seu funcionamento, controle e disciplina. O número pequeno de relações formais, a estrutura simples e a clara delimitação das responsabilidades eliminariam qualquer dificuldade em fazer funcionar esse tipo de organização. Quanto à estabilidade, ela permitiria o funcionamento da organização graças à centralização do controle das decisões e, de um lado, a rígida disciplina garantida pela unidade de comando. O tipo de organização ele seria indicado para pequenas empresas,
tanto pela fácil operacionalização como pela fácil economia em sua estrutura simples. E é óbvio que a organização linear ela iria apresentar algumas vantagens, mas também ela vai apresentar algumas desvantagens. Uma das primeiras desvantagens seria a questão de uma possível rigidez e inflexibilidade dessa organização, que iria, no final, até dificultar o processo de inovação, de adaptação das mudanças organizacionais. Pelo fato dela ser uma autoridade linear baseada num comando único, ela poderia se tornar uma organização extremamente autocrática, que iria provocar uma rigidez e disciplina, e iria dificultar o processo de cooperação e também de iniciativa das pessoas. Além do processo de centralização das decisões, ou seja, você vai deixar todo o processo decisório sem a possibilidade de uma delegação na mão de uma única pessoa. E se esse cara, como generalista, ele não souber tomar a decisão certa, porque ele não tem informações certas, e ele talvez estivesse completamente assoberbado de responsabilidades pelo fato de ele estar centralizando tudo. Isso aí no intuito de quê? De manter o status quo, de manter o poder, que iria dificultar o desenvolvimento desse tipo de instituição de organização. Além de que essa questão das comunicações dentro das estruturas lineares, elas poderiam ser demoradas e também estar sujeitas a intermediários e a várias distorções no meio do caminho. Então isso aí não iria facilitar muito a vida da organização linear. E aí nós temos agora a organização funcional, que é um tipo de estrutura organizacional que aplica o princípio funcional ou o princípio da especialização das funções. Vamos supor que você tivesse um mestre de obra ou um gerente de produção, que naquela época ele centralizaria tudo dentro de uma estrutura linear e teria que resolver todos os problemas possíveis e inimagináveis. A partir do momento de uma organização funcional, ele passaria a responder apenas os problemas que estivessem relacionados à sua área de formação, à sua área de trabalho, às suas atribuições. E aí, consequentemente, ele ia deixar de ter que se preocupar com os outros problemas, porque cada um teria a sua responsabilidade. Na autoridade funcional dividida, existiria uma autoridade funcional dividida que estaria baseada na especialização. Nessa estrutura, o subordinado ele podia se reportar a outros chefes, a outros gerentes, só que ele iria se reportar de acordo com a área do conhecimento, na área de responsabilidade de cada um desses superiores. E cada um desses superiores, ele só teria uma responsabilidade específica desses subordinados de acordo com a sua especialidade. Ele não teria uma autoridade geral. A comunicação dentro dessa estrutura, ela funcionaria de uma maneira que os órgãos ou os cargos dessa organização, elas poderiam ser efetuadas diretamente e sem a necessidade de nenhum tipo de intermediação. Porque a ideia desse tipo de organização é justamente buscar uma maior rapidez dentro das comunicações entre os níveis hierárquicos da organização. E a delegação das decisões ele seria direcionado aos órgãos ou os cargos que fossem especializados e que possuíssem um conhecimento necessário para melhor implementá-las. E aí não seria a hierarquia que iria promover decisões, mas sim a especialidade, a especialização. O principal desse tipo de organização é que ela se caracteriza pela descentralização das decisões, pelo deslocamento e pela distribuição das decisões para os órgãos ou cargos que estariam adequados para a sua tomada de decisão e também implementação dessas decisões. E esse tipo de organização, ele se fundamenta, ele se baseia no princípio da especialização de todos os órgãos ou cargos em todos os níveis da organização. Haveria uma separação das funções de acordo com as especialidades que estariam envolvidas. Cada órgão ou cada cargo, ele contribuiria com a sua especialidade para a organização, para o crescimento dessa organização. E a organização funcional, ela obviamente apresenta algumas vantagens. Ela poderia proporcionar um máximo de especialização nos diversos órgãos ou cargos da organização. Isso iria permitir que cada órgão ou cargo ele se concentrasse total e unicamente sobre o seu trabalho ou sobre sua função. E ele estaria livre de todas as demais tarefas que não estariam ligadas ou vinculadas às suas atribuições.
Esse modelo ele permitiria uma melhor supervisão técnica possível, com a especialização de todos os níveis, pois cada órgão ou cargo ele iria se reportar ao seu campo de especialização. Esse modelo também iria conseguir desenvolver comunicações diretas sem a intermediação, seriam mais rápidas e menos sujeitas às distorções da transmissão dessa comunicação. A organização funcional iria permitir contatos diretos com os órgãos ou cargos interessados, sem necessidade de seguir os canais formais indiretos da comunicação. Essa organização ela conseguiria separar as funções de planejamento e controle das funções de execução. Haveria uma especialização do planejamento e do controle, bem como a sua execução, que iria permitir a plena concentração em cada atividade, sem a necessidade de voltar a atenção para as demais atividades que não estivessem envolvidas com aquele contexto. E o órgão que faria o planejamento, ele faria para todos os demais órgãos. O órgão que iria executar, ele só seria responsável pela sua execução. Cada órgão ele realizaria especificamente a sua atividade sem ter de acompanhar nenhuma das demais, só a dele. E a organização funcional, ela apresenta algumas desvantagens. A primeira é a diluição e a consequente perda da autoridade do comando. A substituição da autoridade linear pela autoridade funcional, ela traria como consequência uma enorme dificuldade dos órgãos superiores em controlar o funcionamento dos órgãos ou cargos inferiores. A questão da subordinação múltipla poderia trazer alguns problemas, porque talvez o colaborador subordinado ele procurasse aquele especialista que tivesse menos conhecimento sobre a área que ele procuraria. E aí poderia se tomar algumas decisões erradas. Haveria também uma tendência à concorrência entre os demais especialistas. Como os diversos órgãos ou cargos eles seriam especializados em determinadas atividades, sua tendência seria impor à organização o seu ponto de vista e a sua abordagem. Isso levaria à perda da visão de conjunto da organização e uma tendência de defender o seu ponto de vista em detrimento dos pontos de vista dos outros especialistas. Também haveria uma tendência à tensão e os conflitos dentro da organização, por conta da competição e da concorrência, que estariam aliadas à perda da visão do conjunto de organização, que iriam levar a divergências e a multiplicidade dos objetivos que poderiam se antagonizar, criando tensões e conflitos entre todos os especialistas. E apesar deles trabalhando juntos, mesmo que eles trabalhassem juntos, eles poderiam passar a se ver como adversários, defendendo as posições antagônicas e contrárias, e iriam se tornar presas de ressentimentos e frustrações que, em vez de fazer com que a empresa crescesse, poderiam afundar a empresa. Vamos falar da organização Lean Staff. A organização Lean Staff ela foi o resultado da combinação da organização linear e da organização funcional, que visava buscar a incrementação e as vantagens dos dois tipos de organização e tentar reduzir todas as suas desvantagens. Esse tipo de organização ele era proposto como um tipo de organização mais completo e também mais complexo. E na organização Lean Staff iriam coexistir os dois modelos. Os órgãos de linha, que seriam os órgãos de execução, e de assessoria, que seriam os órgãos de apoio e de consultoria, que iriam manter as relações entre si. Os órgãos de linha eles iriam se caracterizar pela autoridade linear e pelo princípio escalar, enquanto os órgãos Lean Staff eles prestariam assessoria e serviços especializados. Existiriam dois critérios para distinguir os órgãos de linha e os de staff. Primeiro seria a questão do relacionamento com os objetivos da organização. Segundo esse critério, as atividades de linha elas estariam diretamente e intimamente ligadas aos objetivos básicos da organização ou do órgão do qual eles fariam parte, enquanto as atividades de staff elas estariam ligadas a eles indiretamente. Se o objetivo principal da organização era produzir, somente a área de produção ela seria considerada de linha e todas as demais seriam consideradas staff. Mas se o objetivo ele passa também a ser o de vender, então a tarefa de vendas ela passaria a ser considerada de linha, juntamente com a área de produção. No tipo de autoridade, os órgãos de linha eles teriam autoridades
para decidir e executar as atividades principais ou aquelas que estariam vinculadas diretamente aos objetivos da organização, que no caso seria a autoridade linear. Os órgãos de staff, pelo seu lado, eles teriam autoridade de assessoria, planejamento, controle, consultoria e recomendação, que no caso seria a autoridade funcional. As 4 principais funções da staff são, primeiro, a questão do serviço, onde as atividades especializadas como contabilidade, como compras, a parte de controle de pessoal, a de pesquisa e desenvolvimento, tanto quanto a de processamento de dados, propaganda, dentro da consultoria e assessoria, as atividades especializadas como a assistência jurídica, métodos e processos, consultoria trabalhista, etc., elas seriam fornecidas pelo staff como orientação e recomendação. Com relação à monitoração, deveria ser acompanhado e avaliado determinadas atividades ou processos, mas não se deveria interferir nem influenciar em nenhuma dessas atividades. A staff, geralmente, ela se incumbiria do levantamento de dados, da elaboração de relatórios e de pesquisas, tanto quanto do acompanhamento dos processos. Quanto ao planejamento e controle, quase sempre as atividades de planejamento e controle estariam delegadas aos órgãos da staff. Assim, o planejamento e controle financeiro e orçamentário, tanto quanto o planejamento e controle da produção, tanto quanto o planejamento e controle da manutenção de máquinas e equipamentos, também quanto ao controle da qualidade, seriam atividades desenvolvidas pelo staff. Quanto às vantagens da linha staff, a atividade conjunta e coordenada dos órgãos de linha, ele fica na mão da staff. Os órgãos de linha, eles vão se responsabilizar pela execução das atividades básicas da organização, que seria no caso produzir e vender, enquanto os órgãos de staff, eles vão se responsabilizar pela execução de serviços especializados, que no caso seria a questão do financiamento, da compra, da gestão de recursos humanos, do planejamento, do controle. E como a ideia da staff é a questão da assessoria, de acompanhamento, não necessariamente era necessário que os órgãos eles acatassem essas ordens, porque no caso era uma recomendação. E aí essas assessorias especializadas, elas iriam permitir uma concentração sobre as principais atividades e responsabilidades da empresa. E como as outras organizações, a organização Lean Staff, ela também apresenta algumas desvantagens. Primeiro seria a existência de conflito entre os órgãos de linha e de staff. Como o assessor de staff ele não tem autoridade linear sobre os executores e como o gerente de linha ele não tem tempo nem preparo profissional para se especializar, os conflitos entre linha e staff eles começariam a se caracterizar. O primeiro, porque o assessor de staff ele é visto como um técnico com preparo profissional, enquanto o homem de linha ele é um homem de prática, promovido pela experiência e pelos conhecimentos adquiridos no trabalho. Ele lidaria com o conhecimento e o outro lidaria com a experiência imediata. O assessor ele teria formação escolar, mas menos experiência. O homem de linha ele subiu na hierarquia com a experiência adquirida ao longo dos anos. A diferença de formação e de idade, ele predispõe a uma rejeição das ideias da staff pela pessoa de linha. O pessoal de linha, eles entendiam que existiria uma possibilidade, eles acreditariam que os assessores eles podiam pretender roubar parcelas cada vez maiores da autoridade a fim de aumentar seu prestígio e posição dentro da empresa, dentro da hierarquia da empresa. Ao planejar e recomendar, o assessor ele não assume responsabilidade pelos resultados dos planos que apresenta. A situação ela iria propiciar o conflito, porque a qualquer dificuldade, o assessor ele poderia assegurar que seu plano falhou por inépcia do pessoal da linha de execução, enquanto o pessoal de linha poderia argumentar que o plano ele era impraticável e simplesmente teórico. A assessoria ela iria apresentar custos elevados para a empresa da forma de despesas operacionais e salários dos especialistas. Surgiria sempre a preocupação do pessoal de linha quanto aos resultados financeiros da contribuição da staff para as operações da empresa. E isso iria levar os assessores a apresentarem trabalhos na forma de planos e ideias em quantidade, a fim de justificar o seu custo operacional. E aí esse conflito ele poderia ser danoso, porque poderia se esbarrar com pessoas que teriam interesse em sabotar todas as atividades, todas as propostas, e aí poderia chegar ao caos. Quanto à questão da dificuldade na obtenção e manutenção do equilíbrio entre linha e staff, a organização de linha e staff ela leva a inevitáveis desequilíbrios e distorções.
Os especialistas de staff, eles tendem a forçar suas sugestões e tentar impor suas ideias em detrimento do ponto de vista dos órgãos assessorados. No primeiro caso, a staff se fortalece em detrimento da linha. E no segundo, a staff se enfraquece a favor do fortalecimento da linha. E seria difícil alcançar uma situação de equilíbrio dinâmico e sincronizado entre a linha e a staff, de modo que eles tivessem um comportamento cooperativo e integrativo.